Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Bem, hoje o tópico da nossa aula será Introdução à Nomenclatura Orgânica, é uma continuação, e vocês vão abrir a apostila de Teoria na página 27. Hoje eu vou falar para vocês sobre cadeia principal insaturada. Lembrando que na última aula nós trabalhamos as cadeias saturadas. Hoje nós vamos trabalhar principalmente as cadeias insaturadas. Vamos agora trabalhar a nossa ordem de prioridade. Selecionar a cadeia principal, é sempre aquela que apresenta o maior número de átomos de carbono em série. Depois tentaremos englobar o maior número possível de insaturações na cadeia principal, sendo que a prioridade sempre é o maior número de carbonos, tá certo? Então, muitas vezes, a insaturação não consegue ficar dentro da cadeia principal, mas sempre que possível, coloque. Você deverá numerá-la a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Agora, somente, olha para cá, somente se ela estiver na cadeia principal. Bom, aí eu falo, se não houver insaturação na cadeia principal, numerá-la a partir da extremidade mais próxima à ramificação. E as insaturações são indicadas pelo número do átomo de carbono, onde essas se iniciam na cadeia carbônica. Então, observe, se a cadeia carbônica principal ela for insaturada, você deverá numerá-la a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Vamos aos poucos agora trabalhar essas regras. Bem, eu vou selecionar aqui a cadeia principal, que é aquela que possui o maior número de átomos de carbono em série. Eu venho para cá e eu posso ir para cima ou para baixo. Escolhi o caminho para cima. Agora eu vou numerá-la a partir da extremidade mais próxima à insaturação, a extremidade esquerda. 1, 2, 3, 4. Observe que isto aqui é uma ramificação. Lembrando, a nomenclatura dessa ramificação, que tem um carbono, é metil. E ela se encontra em que carbono? Carbono 3. Então, 3-metil, prefixo para 4 carbonos, but. Onde começa a insaturação? No carbono 1. Coloquei aqui o carbono 1. A insaturação é uma tripla ligação, portanto, o intermediário é IN. Como é hidrocarboneto, eu vou colocar o quê? O. Próximo exemplo. Vamos selecionar a cadeia principal. É aquela que possui o maior número de átomos de carbono em série. Repare, eu selecionei 6 carbonos, mas eu poderia também fazer isso aqui, olha. 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Empatou. Mas observe a segunda regra, englobar o maior número possível de insaturações. Se há empate, se o número de carbonos é o mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar como cadeia principal aquela que tenha a insaturação. Então, isso aqui passou a ser uma ramificação. Ramificação com 2 carbonos, como é que se chama? Etil. Você acertou, não é? E aí vamos numerar. Está aqui, vou numerar a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá? Então, como é que fica essa numeração? 3 etil. Por que 3 etil? Porque existe um etil no carbono 3. Prefixo para 6 carbonos. X. Esta insaturação aqui começa no carbono 2. 2 em de dupla. Como é hidrocarboneto, termina em O. Próximo exemplo. Cadeia principal não tem nem discussão, só tem um caminho para selecionar.
Extremidade mais próxima da insaturação é a extremidade direita, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 e 7. Observe isso aqui, olha. Quando é tripla, sempre 180 graus, é o ângulo. Mas vamos lá. Isso não é o que mais importa aqui para a gente nesse momento, que já estamos falando de nomenclatura. Na hora de escrever, quantos carbonos há? Há 7 carbonos. Prefixo para 7 carbonos. Et. Existe uma dupla ligação no carbono 5. Dupla ligação eu escrevo em. Tripla ligação no carbono 1 eu escrevo in. Então vai ficar 5 em, porque tem dupla no 5, e 1 in, porque tem tripla no 1. E aqui no final eu coloco o O de hidrocarboneto. Nesse momento você vai estar perguntando por que você escreveu primeiro o em e depois o in. Existe uma regra da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que tendo em e tendo in, escrever primeiro o em. Basta isso. Próximo exemplo. Cadeia principal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar daqui. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se houver para cá, 7 e 8. Se houver para cá, 7, 8, 9 carbonos. Observe que agora a ramificação é uma ramificação insaturada. E não foi possível colocar esta insaturação dentro da cadeia principal. Por que não foi possível? Porque existe um caminho com maior número de átomos de carbono, que é o que eu selecionei em verde. Então ela passa a ser uma ramificação. Essa ramificação aqui, lembrando o nome dela, tem 2 carbonos com uma dupla no meio. Então a nomenclatura dela é vinil. Vou numerar a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Não tem insaturação, então eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Então observe que eu estou começando a numerar daqui 1, 2, 3, 4, porque no carbono 4 existe uma ramificação. 5, 6, 7, 8, 9. Então observe, esta ramificação vinil está no carbono 4. Olha aqui, ó, carbono 4. 8 carbonos, oct. Não tem dupla nem tripla na cadeia principal, então é an. É an porque eu estou me referindo à cadeia principal. E é hidrocarboneto, sufixo O. O outro exemplo. Vamos selecionar a cadeia principal, que é aquela que contém maior número de átomos de carbono. Como vimos no exemplo anterior, a minha cadeia não pode ir para a esquerda, ela tem que descer porque possui maior número de átomos de carbono. Então observe que aqui uma ramificação é insaturada. Então uma insaturação ficou fora da cadeia principal, mas a outra insaturação aqui ficou na cadeia principal. Vou numerar agora a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Porque, comparando com o outro, repare, esse exemplo aqui eu numerei da esquerda para a direita porque não havia insaturação na cadeia principal. Então eu usei como referência a ramificação. Essa ramificação aqui, ó, vinil. Nesse exemplo aqui, existe essa insaturação. E a insaturação ganha em relação à ramificação. Então eu vou começar a numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui, como nós vimos, é vinil. Vinil em que carbono? Carbono 5. Então, 5 vinil. Como há 8 carbonos na cadeia principal, oct. Observe que no carbono 1 começa uma dupla, então 1 em. E como é hidrocarboneto, vai terminar em que? Vai terminar em O. Próximo exemplo.
Vou selecionar a cadeia principal. Quando eu chego aqui, eu posso ir para cima ou para a esquerda. Como o número de carbonos é o mesmo, eu sempre opto por fazer a cadeia principal na horizontal. Isso aqui é uma ramificação. Ramificação é essa. Metil. Bom, vou numerar. Eu numero a partir da extremidade mais próxima a ramificação ou a insaturação? Qual é a prioridade? Pensa aí. Se você respondeu insaturação, você acertou. Por isso que eu estou numerando daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu percebo que o metil está no carbono 8. Percebo também que existem insaturações que se iniciam nos carbonos 5 e nos carbonos 3. Então, primeiro eu vou escrever a ramificação. Olha para cá, 8 metil. Escrever em azul para combinar aqui, 8 metil, porque o metil está no carbono 8. São 9 carbonos. 9 carbonos é non. As insaturações começam nos carbonos 3 e 5. Então, 3,5 são duplas, então eu vou colocar em, mas são duas duplas. Duas duplas tem que escrever de em. E isso aqui é importante, porque se fossem 3 duplas, eu iria escrever tri. Se fossem 4, tetra. 5, penta. E assim por diante. Perfeito? Então, vamos lá. Como eu escrevi dien, que significa que são duas duplas nos carbonos 3 e 5, sempre quando você observar que existe mais de uma dupla ou mais de uma tripla, é obrigatório pelas normas da IUPAC que você coloque uma vogal de ligação. Essa vogal de ligação é a vogal A. Então, olha aqui, A é uma vogal de ligação quando há mais de uma insaturação na cadeia principal. Ok? Agora, eu vou passar 3 exercícios que eu preparei aqui para você fazer, para você treinar isso aí que você aprendeu hoje. Ainda não vou passar os exercícios da apostila, vou fechar um pouquinho mais os conteúdos para passar alguns exercícios da apostila de exercícios, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um zoom em cada uma dessas estruturas e você vai parar o vídeo, tá certo? E aí eu vou para o próximo, dou zoom, você para de novo, eu vou para o próximo, dou zoom, você para de novo. Aí na terceira vez que você parar, aí você faz o exercício aí. Então copia isso aí tudo, tá bom? Vamos lá. Primeiro zoom. Tá aqui. Para o vídeo. Agora, vamos para o segundo zoom. Pare o vídeo. Agora, vamos para o terceiro zoom. Pare o vídeo. Agora, eu vou corrigir esses exercícios, ok? Vamos lá. Correção do primeiro. Vou selecionar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que possui maior número de átomos de carbono em série. Se você começou aqui, está errado. Você tem que começar aqui, olha, vai dar maior número de átomos de carbono. Pronto. O que é isso? Responda para mim. Isso aqui é metil. Vamos numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima à insaturação. Insaturação ganha da ramificação. Então vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu faço isso, eu percebo que a insaturação está equidistante. Se eu começar de um lado, ela se inicia no carbono 3. Se eu começar do outro lado, ela se inicia também no carbono 3. Então, qual é o próximo critério de desempate? Extremidade mais próxima à ramificação. E aí, se eu começar da esquerda, a ramificação vai estar no 4.
Então não serve, eu vou começar lá de cima, olha só, vou começar lá de cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fiz isso, então agora vamos dar a nomenclatura. Começando sempre pela cadeia principal e observando nela o que você tem que destacar. Então, olha aqui, quando eu falo começar da cadeia principal, você começar a olhar para ela, não começar a escrever, não. Eu tenho que destacar uma insaturação e tenho que destacar uma ramificação. Então, olha aqui, como é que ficou? Vamos lá. 3 metil. Quantos carbonos na cadeia principal? 6. X. Tem uma dupla que se inicia no carbono 3, X, 3, N. É hidrocarboneto? É, então o que eu vou colocar? Ó, 3-metil, X, 3N. Próximo exemplo. Selecionando a cadeia principal, é aquela que possui maior número de átomos de carbono em série. Aqui, há mais carbonos para baixo, então eu vou para baixo. Vou numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima à insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é isso aqui? Metil. Então, metil. Em que carbono? 3. 3-metil. Tem uma insaturação no carbono 1 e uma insaturação no carbono 4. Então, como é que eu vou dar essa nomenclatura? Vou começar aqui, olha. 3-metil, prefixo para 7 carbonos, hept. Repare, como eu já estou identificando que são duas insaturações, eu vou ter que colocar a vogal de ligação. Que vogal é esta? A vogal A. Hepta. Vamos continuar. Hepta. Uma começa no 1, a outra começa no 4. Hepta. 1,4 dien. E como é hidrocarboneto, termina em quê? Em O. Ok? Último exercício. Selecionando a cadeia principal. Vem para cá. Para cá. Para a esquerda tem mais carbono. E agora, para onde tem mais carbono? Fala para mim, para a esquerda ou para cima? Se você respondeu para cima, você acertou. Vamos numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima à ramificação ou à insaturação? Insaturação. Insaturação ganha de ramificação. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Duas ramificações, metil. Então, tem um metil no carbono 5, tem um metil no carbono 7. Vou centralizar aqui. Vamos fazer. Então, 5,7 de metil. São 9 carbonos. Non. Tem uma tripla ligação, uma insaturação no carbono 3. Non. 3. In. É hidrocarboneto? É. Termina em quê? Ó. 5,7 de metil, non, 3-ino.